Ele nega tudo, né? Não é possível, mesmo com a mensagem na cara dele, na frente dele? Então, pelo que a gente vê, inclusive até na televisão, ele vai criando a história dele de acordo com aquilo que vai sendo falado, né, Bate? Aquela antena de celular que coloca ele no local onde vocês fizeram as buscas, aquela é uma prova importante ainda para a investigação ou foi descartada? Porque ele nega ter estado naquele local. Toda prova técnica é uma prova irrefutável, né, Bate? Então ele tem o direito de dar a versão dele, de falar o que ele quiser. Mas o que realmente conta é aquilo que efetivamente está demonstrado tecnicamente. Percival de Souza tem uma pergunta para o senhor para finalizar a entrevista com o delegado. Por favor. Doutor, eu tenho uma curiosidade, queria que o senhor explicasse. Dentro do inquérito policial que o senhor preside, o senhor vive uma situação singular. O senhor tem uma testemunha-chave que pode significar o enigma da Lucilene ser decifrado e, ao mesmo tempo, essa testemunha mentiu num depoimento. Ou seja, isso caracteriza a obstrução da justiça. Como que o senhor vai administrar isso? Essa testemunha, que é chave, precisa ser processada por ter mentido, falso testemunha? Como o senhor vai lidar com isso, doutor? Boa tarde, Percival. Mas a testemunha não mentiu. Não mentiu. Embora tivesse ouvido uma Daí prova ela técnica, falou a verdade. uma Isso é cooptação para ela mentir, Não ela veio aqui e falou a verdade. Ela não omitiu em nada, inclusive trouxe até o depósito bancário, que demonstrou que realmente houve esse pedido para poder dar esse álibi naquele momento que é crucial na investigação. Se houve um assassinato, doutor, foi realmente entre 7 e 9 da noite. Esse é um horário que ele não conseguiu se explicar mesmo. Exato. Certo. E o senhor acha que se houve um assassinato foi dentro do hotel a execução? A gente está ainda com várias investigações, como dito, está em segredo de justiça, então por hora, Bate, essa parte eu não posso te falar. Tá ok, né? perfeito, tá bom. Tá certo. Doutor, não tem como agradecer a gentileza da sua entrevista. Eu sei que vocês formam uma equipe pequena aí, mas que trabalham com muita vontade para servir a população. Então, repasse aí os nossos cumprimentos do Cidade Alerta e da população do Brasil a todos os integrantes da Delegacia de Porto Ferreira e também da DIG, que auxilia vocês nessa investigação, que não é fácil. Um abraço grande, tá, doutor? Ok, Bate. Obrigado, querido. Pode manter a Capitão Nascimento no link, pode liberar o delegado para que ele faça o trabalho dele com tranquilidade, né, sem que a gente atrapalhe mais aí o dia dele. Eu vou com o doutor Natanael, que está com o Aguiar. Doutor Natanael, me diga uma coisa. O delegado já mostrou que o Vanderlei mandou a testemunha mentir, que está comprovado na mensagem, doutor Natanael, segundo o delegado, segundo a polícia, tanto que motivou a prisão, de que ele queria que essa mulher casada falasse que estava com ele às 7 da noite, sendo que eles estiveram juntos às 3 da tarde. Segundo ela, dentro de um carro, o Vanderlei e essa moça que é casada fizeram relação sexual às 3 da tarde. Ele queria que ela dissesse que essa relação foi às 7 da noite. A moça pôs a mão na consciência e obviamente não mentiu, né? E aí, doutor? O senhor que está no caso, o senhor que disse desde o início que acredita muito na versão do Vanderlei, eu acho que agora a situação ficou muito difícil para o lado dele. O senhor pensa em continuar no caso? Vai abandonar? Como é que fica agora? Olha, Bate, boa noite novamente a você. Eu não acompanhei a entrevista do delegado, né, do doutor Eduardo, mas o que eu posso adiantar a você é que esta testemunha, ela tem que comparecer à autoridade policial, e eu diria até com uma certa urgência. Ela precisa mostrar para o delegado, inclusive, alguns depósitos que ela teria omitido, inclusive depósitos após o depósito que ela aponta ser o depósito, que seria uma espécie de suborno para que ela viesse até a autoridade policial e mentisse. Lembrando, Bate, que é interessante a gente ressaltar uma coisa. O Vanderlei, ele é um cara, de fato, eu venho dizendo isso em entrevistas, ele é uma pessoa controversa. Não precisa conversar muito com ele para se chegar a essa conclusão. Mas nós estamos falando de controvérsia, e no direito isso aí tem um conceito técnico. Né? Controvérsia já dá a ideia de dois lados.
controvérsia. Então, há dois lados. Né? É diferente de você falsear uma verdade, que aí seria mentira. Né? Tem diferença, por incrível que pareça, mas há uma diferença circunstancial, inclusive. Então, assim, eu tenho aqui nas minhas mãos documentos que comprovam outros depósitos e a história é um pouco diferente da que foi dita aqui. Eu tenho, inclusive, a informação, né, uma coisa eu posso adiantar, essa pessoa já havia entrado em contato comigo, essa pessoa me disse uma versão, posteriormente ela me ligou e mudou essa versão. Eu falei, essa mesma mulher? Essa mesma pessoa? Exatamente, essa mesma testemunha. A autoridade policial chegou até ela por meio da defesa, ou seja, nós indicamos ela, não foi ela que veio aqui, não, nós indicamos ela e a autoridade policial, com a sua competência, conseguiu localizá-la e convocá-la a vir até a delegacia prestar esclarecimentos. Contudo, há controvérsia. Quando eu digo controvérsia, eu não estou dizendo a princípio que houve uma mentira, mas há documentos que podem contradizer aquilo que foi dito. Com certeza isso não chegou até a mesa do magistrado que decretou a prisão. Isso é uma coisa que será analisada, né, eu acredito que daqui em diante. Lembrando que hoje a defesa, eu estava concluindo o pedido de liberdade para o Vanderlei e me ocorreu uma nova situação que inclusive pode mais uma vez mudar o rumo da investigação. Essa pessoa não me autorizou a falar em rede nacional, contudo ela me autorizou a apresentar essa documentação junto à autoridade policial. Inclusive, mas o que seria isso então, pelo menos? É o relato de uma testemunha, inclusive importante do processo. Ela acabou esclarecendo alguns pontos que, por meio do seu depoimento, isso não veio à tona. Então eu acredito, ela me disse que não foi perguntado. Que, por exemplo? Horários. O Bate, inclusive, eu estava aqui já com um ponto, eu ouvi o retorno dele aqui dizendo a respeito de um determinado horário que teria supostamente ocorrido homicídio. Olha, Bate, eu não gosto de frustrar a expectativa, mas eu sou uma pessoa correta, procuro ser. Eu digo sempre aqui, estou defendendo uma pessoa que se diz ser inocente. Inclusive, se essa pessoa estiver mentindo, está mentindo não só para mim, como para os familiares, para todos nós aqui que assistem. Até porque muitas pessoas estão divididas, outras pessoas acreditam na inocência dele, outras pessoas o culpam. Então, assim, isso é uma situação complicada e complexa. O processo é complexo, eu sempre digo isso. Mas, na medida do possível, a verdade ela vai aparecer. Né? A prisão do Vanderlei, neste momento, eu achei, assim, do ponto de vista técnico, descabida, um pouco precipitada. Faltaram requisitos. Né? Talvez se tivesse melhor esclarecido alguns pontos, talvez nós teríamos conseguido evitar que isso ocorresse. Muito embora a defesa já contava com um possível pedido de prisão temporária dele, em vista dos argumentos que essa testemunha lançou aqui frente à autoridade policial. Advogado, em relação às mensagens, né, que o Bart estava falando agora, que o delegado falou, a gente já estava falando anteriormente, o senhor me disse agora há pouco que o senhor não sabia dessas mensagens que o Vanderlei teria mandado para essa mulher pedindo que ela mentisse. Né? E que o próprio Vanderlei teria dito para o senhor que também não sabia dessa mensagem. Deixa eu entender. Ele mentiu então para o senhor? O senhor acha que ele mentiu, que ele não falou a verdade, que ele tinha mandado essas mensagens para essa mulher, ou ele não lembrava dessas mensagens? Olha, veja bem, a minha resposta é um pouco mais completa. O procedimento ele é sigiloso. Né? Ele está correndo sobre o absoluto sigilo, então até o advogado ele tem um pouco de dificuldade. Eu tenho que estar vindo até a delegacia muitas vezes para ter acesso a dados, a documentos. Né? Mas o Vanderlei, eu o informei de alguma forma que havia uma pessoa comparecida à autoridade policial. Rapidamente nós identificamos que era a testemunha que nós havíamos comunicado à autoridade policial, contudo que essa pessoa teria dito algo que poderia prejudicá-lo. Rapidamente eu perguntei se ele havia mandado alguma mensagem para ela que contesse algum conteúdo que poderia vir a prejudicá-la. Ele disse, olha, não tem nenhuma mensagem minha para ela neste sentido. Se tiver qualquer coisa lá, foi dela para mim, não da minha pessoa para ela. Até porque cogitou-se uma suposta, isso aí eu não tenho esses dados em mãos, mas um suposto suborno dessa